Hoje, atendendo um pedido do Cristiano Moraes, nós vamos falar sobre tries. A try, também conhecida como árvore digital, é uma estrutura de dados que organiza um conjunto de strings de forma hierárquica. Ele é principalmente útil para armazenar e buscar palavras, permitindo operações rápidas de inserção, busca e exclusão. No dia a dia, nós vemos isso no nosso celular, quando estamos digitando uma palavra e o teclado sugere o complemento, ou na busca do Google, quando estamos fazendo uma busca e ele também sugere uma forma de completar aquela palavra. Tudo isso é usando as tries. E bom, lembra daquela analogia do dicionário gigante que eu fiz em outros vídeos? Se eu te peço para achar a palavra programação num array, você olha um por um e o que é O de N, como a gente já viu. E mesmo ordenado, você gastaria tempo processando a string inteira. Então aqui no Excalidraw nós temos um exemplo. Aqui nós temos todas essas palavras que essas três primeiras têm algo em comum. Aqui nesse array teria, como eu disse, o processamento repetitivo. Então a gente teria que ir uma por uma para procurar o que a gente quer. Agora, já numa try, nós podemos organizar as palavras dessa forma. Disso para isso. Então, por exemplo, a palavra carro, casa e capa, elas têm o mesmo sufixo, k. E nisso, nós organizamos dessa forma, sendo um nó o C, o outro nó o A, e do A a gente pode ter mais de dois filhos, diferente das outras árvores, que daqui vai surgir o resto das palavras, né? E, bom, cada letrinha aqui poderia ter uma continuação. O C também poderia ir para outra coisa aqui, que não o A. Então, então, os nós podem ter vários filhos, né? E, bom, falando de nó, o nó nas tries, ele é diferente da linked list da pilha, das árvores normais, porque aqui o nó, ele não guarda o próprio caractere, ele guarda portas para o próximo. Então, vamos fazer um nó aqui, gigante mesmo. Dentro desse nó, ele vai ter uma tabela, que é um dictionary, que é um conjunto chave-valor. E nessa tabela, nós teremos todas as letras de A a Z que aquele nó pode ter. E, e além disso, dentro dessa chave-valor, a outra parte, os valores, são os arrays que serão outros nós. É um pouco confuso aqui. Então, aqui nós temos. Vamos desenhar para ficar mais fácil. A a Z é o dictionary, né? E aqui nós vamos armazenar os try nodes. Os próximos. Meu Deus. Try nodes. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir deixar maior assim. Ficou feio, né? Mas vai ser assim. E além disso, aqui nós vamos ter um boolean para dizer se é o fim da palavra ou não. Então a gente pode aqui ter um boolean é fim de palavra. Meu Deus, hoje eu tô bom na digitação. Então aqui a gente vai ter esse boolean. Então o nó, ele tem essa composição. E é como se isso daqui fosse um prédio com 26 portas. Cada letra do alfabeto é uma porta. E se você abre a porta B, você desce para o próximo andar de palavras que começam com a letra B. Igual aqui no exemplo de cima. Se você abre a porta C, você vai descer para um conjunto de palavras, outros nós que começam com a letra C, e aí pode ser um CA, que dentro do CA vai ter uma porta que vai para S, e assim por diante.
Essa é a analogia. Agora, vendo um pouco de código, vamos ver aqui, VS Code, beleza. Como seria o código de fato desses try nodes, né? Então, vou fazer em .NET novamente. Primeiro, a gente tem... O teclado está em outro idioma. Aí, beleza. Primeiro, a gente tem que ter o dicionário que vai mapear o caractere para o próximo nó. Então, a ideia é usar o dictionary para suportar qualquer caractere, tantos acentos, símbolos, entre outros, né? Então, vamos fazer o nosso dictionary. Tem o char. E dentro do char, dentro do dictionary, a gente tem também o try node. Isso vai chamar filhos que tem get e set. Beleza. Agora, a gente tem que marcar se esse nó específico é o último caractere de uma palavra. Então, a gente tem que ter aquele boolean. Public bool é fim de palavra. Novamente com get e set. E aqui o construtor, né? Deixa eu ver se tá dando para ver. Beleza. E, bom, o fim de palavra começa com false. Beleza. Eita. Aí. Tá aí. Esse aqui é o código do nosso try node. E, bom, falando um pouco de inserção, nós já mostramos aqui no Excalidraw como que é a inserção de dados. Meu gato pulou na janela aqui, fez um barulhão, eu assustei. Então, vamos usar o exemplo outras palavras aqui. Vamos para a palavra bolo e bola. Vamos começar com bola. Então, a gente insere o B. E com esse B, a gente vai para o O. Eita, que é semelhante tanto em bolo quanto em bola. E aqui que vai ter a deriva... Não é nem aqui. Ainda vai ter um L. E dentro do L, aí sim que nós vamos derivar para o A e para o O. Acho que nem vai aparecer no vídeo aí. Vou fazer aparecer. Beleza. Bola. Bolo. Aí, tá dando pra ver. E daqui, vamos supor que a gente queira inserir a palavra bom. A gente não iria vir até aqui. Do O a gente já teria a palavra bom. Aqui teria um M. E, bom, isso que é o mais legal. Nossa, que pequeno que foi esse M. Isso que é o mais legal. Porque com apenas 6 nós, eu consegui guardar 3 palavras. Bom, bola e bolo. E justamente por causa do compartilhamento de prefixos. E isso que é muito legal. Agora fazendo como seria essa inserção no código, eu vou fazer a função de inserir. Vamos voltar para o VS Code, esse daqui é o nosso nó. E a função de inserir seria dessa forma. A palavra que a gente quer inserir. Nós recebemos a raiz e salvamos no atual.
E aqui a gente precisa transformar essa string em chars, né? Então a gente pode fazer um for each e dessa forma a gente vai extrair os caracteres. Se a porta não existe, se ainda não existe no dictionary, por exemplo, voltando aqui para ficar mais fácil, se o ainda não existe, a gente tem que criar ele. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ver aqui. Se a porta não existe, eu crio. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se não tem a chave C, nós vamos criá-la dessa forma. Atual ponto filhos C e um novo nó. Opa, try node. Sim. E por fim, né, eu tenho que passar por essa porta, né? Se a porta existe, eu tenho que passar por ela. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Beleza, aqui é só recapitulando. Aqui a gente verifica se a porta não existe. Se não existe, eu vou criar. E depois que eu criei, eu tenho que passar por ela. Ou se ela já existe, eu vou cair direto aqui, que é passar pela porta, né? Beleza. E a última coisa que a gente tem que fazer é dizer se é o fim da palavra. E o fim da palavra vai ser, obviamente, depois que todo o for ali terminar, né? É isso. É exatamente esse o código de inserir um elemento. E, bom, qual o custo de achar uma palavra aqui? Se a palavra tem 10 letras, eu tenho que fazer 10 passos. Ponto. E, ou seja, o nosso Big O é O de L. Ou seja, depende do tamanho da string que a gente tá procurando, né? Então, não importa se, sei lá, o Google ele tem 1 trilhão de termos. Se você buscar amor, por exemplo, ele vai fazer 4 operações. E, bom, isso que é escalável de verdade, né? Ele vai conseguir fazer essa palavra apenas com 4 operações, apesar de ter muitos termos. E, bom, com o. E beleza, tá, mas como que o autocomplete sugere para palavras? Ele faz uma busca de prefixo e depois uma exploração. Então, voltando lá aqui no bolo, deixa eu minimizar aqui o VS Code que está na frente. Vamos supor que nós tenhamos digitado o prefixo bo. Depois daqui, ele vai fazer uma busca e ver o que poderia completar esse bo. Pode ser bola, pode ser bolo, pode ser bom. E essas setas aqui que vão fazer a busca. Pode ser pro. Deixa eu botar ela de outra cor. Setas de busca. E. Bom, basicamente o sistema diz: eu achei o prefixo que você digitou. Agora eu vou tentar listar todos os caminhos que eu consigo a partir daqui. E é exatamente dessa forma que o autocomplete vai funcionar. Então, fazendo uma conclusão, as tries, elas são fantásticas, mas tem um preço. Tudo na computação tem um trade-off e é sempre bom você pensar nisso antes de tomar uma decisão. O trade-off das tries são a memória. Cada nó é um objeto. Se suas palavras não compartilham prefixos, suas árvores vão ficar gigantes. Então, por isso que nós dizemos que
O problema delas, das tries, são as memórias. Enquanto a velocidade é ODL, a gente ganha muito na velocidade, nós perdemos na memória. E, bom, a gente está em 2026, né? Memória é barata, por enquanto. Memória RAM, talvez não mais. Mas por isso que nós utilizamos muitas tries hoje em dia. E temos no teclado, temos no Google e todo lugar que tem um autocomplete, quase 100% é uma try. Então, bom, esse é o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você curtiu, deixa o like. E se quiserem ver uma implementação prática de uma try, deixa aí nos comentários. E eu sempre gosto de falar que esses vídeos fazem parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas, onde eu sou coordenador e o meu professor, Dr. Paulo Alexandre Bressan, é o orientador. E, bom, é isso. É muito legal. Era um conceito que, se eu vi nos primeiros semestres da faculdade, eu não lembrava. E eu tive que pesquisar para fazer o vídeo e refrescar a memória ou até lembrar do zero, porque, sinceramente, muitas coisas aqui eu não lembrava e foi legal. Obrigado, Cristiano, pela sugestão aí, foi bom. Como eu disse, a ideia do canal é justamente essa, é aprender também com vocês e tentar ensinar um pouco do que eu sei. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até mais.